E aí, pessoal, bom dia para vocês do terceiro ano. Nossa última aula de matemática 5 desse módulo, desse livro. É a segunda aula dessas nossas gravações aqui, mas aula matemática 5, livro 2, aula 8. Observem aí que é a última aula desse livro. Na próxima semana a gente começa o nosso novo livro. E aí, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Transformações trigonométricas. Como sempre, a aula matemática 5 é trigonometria, nós vamos até o outro bimestre, tá? Então, continuando aquelas transformações, nós vimos na aula passada soma e subtração de arcos. Agora nós vamos ver arco duplo e arco metálico, tá? O arco duplo tem uma importância grande, relativa àquela que a gente viu na aula passada, a soma dos arcos ou subtração de arcos. Então, há a possibilidade de nós termos arco duplo no Enem, certo? Não caiu nenhuma questão de arco duplo, mas como eu falei na aula passada e vou repetir mais uma vez, vou colocar isso mais uma vez, o Enem está mais conteudista, então ele pode muito bem usar isso daí. Principalmente no arco duplo, vocês vão ver que existem questões que podem ser contextualizadas a partir daí, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Como é que é o arco duplo? O arco duplo a gente vai chamar de 2x, lógico, duplo é duas vezes alguma coisa. Então nós vamos ver a forma do arco duplo para o seno, o cosseno e a tangente. Todas elas eu coloquei aqui como defini-las, como deduzi-las. O seno do arco duplo, a gente vai ter seno de 2x, que é a mesma coisa que seno de x mais x. Usando a fórmula do seno da soma de dois arcos, que é esse aqui, ó, seno de A mais B, seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A, certo? Você pode usar até o que o Alexei colocou aqui numa aula para vocês. Minha terra tem palmeira no canto sabiá, seno A, cosseno de B, seno B, cosseno de A. Aí substituindo o x, o A e o B por x, ó, fazendo A e B igual a x, nós vamos ter seno de x mais x, que é seno de x, cosseno de x, seno de x, cosseno de x. Ou seja, posso somar x mais x dá 2x e posso somar seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x, lógico, duas vezes seno de x, cosseno de x. Essa é a forma do seno do arco duplo e é bastante utilizado, certo? Lembrando que, ó, isso aqui é o dobro de x e de x, ou seja, o x é a metade disso aqui, lógico. Beleza? E como é que fica o cosseno? Ó, mesma ideia, nós vamos usar a fórmula do cosseno, da soma, e fazendo A e B igual a x. Lembra do que a gente falou? Cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, sem coça A, sem cossa B. Quando você coçar, troca o sinal, vai ficar menos. Beleza? Substituindo tudo por x, vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, que é cosseno ao quadrado, seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado. Então, o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Só que, no caso do cosseno, tem um detalhe. Ó, é possível você encontrar o cosseno de 2x em função só do seno ou só do cosseno, fazendo o seguinte. Veja, se a gente pegar aquela relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual, e isolar o seno ao quadrado, eu posso substituir na fórmula do cosseno de 2x, e ela fica assim, ó, duas vezes o cosseno de x menos 1. Ou seja, nós achamos o cosseno de 2x em função só do cosseno. A mesma coisa a gente pode obter, ó, isolando o cosseno ao quadrado e substituindo na fórmula. Então nós vamos ter que o cosseno de x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Essas fórmulas são importantes porque vão ajudar a gente a encontrar a forma do arco metálico. Veja aqui, ó, o x é metade de 2x. O x aqui no seno é metade de 2x. Tá legal? E no caso da tangente, nós podemos fazer o seguinte, ó. Veja. A tangente de A mais B é o seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. E a fórmula é essa daqui, que a gente falou até que era romântica. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Lembra? Beleza. Aí fazendo A e B igual a x, nós vamos ter essa fórmula, tangente de x mais x, tangente de x mais tangente de x, que no final das contas, no frigir dos ovos, no assado, põe no comer da pizza, dá isso, ó. Tangente de 2x é duas vezes a tangente de x, 1 menos a tangente ao quadrado de x. Essa coisa de para x diferente de k vezes π sobre 4 é só para definir isso daqui. Esse denominador nunca pode ser zero, então não pode ter um desses valores. Tá? Beleza? Então essas são as formas do arco duplo.
e do arco metade. Então, se o arco duplo é 2x, o arco metade vai ser x dividido por 2. Então, nós vamos usar o cosseno de 2A, que é 2 cosseno de A, e nós vamos fazer que o cosseno de A é igual a 2 vezes o cosseno da metade menos 1. Então, isolando esse cosseno ao quadrado, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, o arco cosseno da metade de um ângulo é exatamente isso aqui, a raiz quadrada do cosseno de A mais 1 sobre 2, certo? E o seno da metade, como é que fica? 1 menos cosseno de A sobre 2. Então, são muito parecidos, tá? Normalmente você encontra aqui, ó, mais ou menos, já que é uma raiz quadrada. E aí esse mais ou menos vai depender do quadrante onde você está. Como o arco é metade, a tendência é que ele esteja no primeiro quadrante e então seja sempre positivo, tá? Há essa tendência. E a tangente vai ser a divisão do seno pelo cosseno. Então, quando você divide duas raízes, você transforma numa raiz só. Então, fica 1 menos cosseno de A sobre cosseno de A mais 1. Certo? Essa é a fórmula do cosseno do arco tangente, do arco metade. A tangente do arco metade. Tá? E as atividades, elas estão lá na página, exatamente na página 81 do livro de vocês. Então, observe aí, eu não coloquei no slide, eu vou ler a questão para você, certo? Ok? E aí nós vamos responder essas questões do jeito mais rápido possível, apesar de que são questões, algumas dessas são grandes. Veja só, ao saltar de um avião que sobrevoa o ponto A, um paraquedista cai e toca o solo no ponto V. Um observador que está em R contata a equipe de resgate localizada em 0, O. A figura ao lado representa a vista superior dessa situação. Vocês têm a figura aí no módulo de vocês, como vocês devem estar observando. A distância em quilômetro entre o ponto em que o paraquedista tocou o solo e a equipe de resgate é... Observe que o desenho, a figura, é exatamente isso aqui, ó. Nós temos isso aqui. Aqui é o ponto R, aqui o ponto A, o ponto O e o ponto V. O que nós temos como dados? Que esses dois ângulos são iguais, alfa e alfa, certo? Que essa distância são 3 km e a distância de O para A, 1 km. O que nós queremos é esse X aqui, certo? Que é a distância de O até V. Então, o que é que nós podemos fazer observando o que foi visto no assunto? Olha só, nesse triângulo aqui, ó, utilizando o triângulo ROA, o triângulo ROA, nós temos o seguinte, ó, que a tangente de alfa é igual a 1/3, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E utilizando a mesma ideia, a tangente de melhor, vamos fazer o seguinte, vamos observar o triângulo, ó, o triângulo, vamos ver o VAR, ó, quadradinho para a gente lembrar do VAR, triângulo VAR, tá? Aí nesse triângulo VAR, o ângulo R vai ser 2 alfa. Então a tangente de 2 alfa vai ser o cateto oposto, que é x mais 1, sobre o cateto adjacente, que é 3. Tá legal? Agora, nós vamos a partir daí utilizar a tangente do arco duplo. Como é que a gente calcula a tangente do arco duplo? A tangente de 2 alfa é pela fórmula 2 vezes a tangente de alfa, 1 menos a tangente ao quadrado de alfa. Substituindo os valores que nós temos, observe como é que fica. Olha só, quem é a tangente de 2 alfa? É x mais 1 sobre 3, que é igual a 2 vezes a tangente de alfa, que é 1/3. 1 menos aí 1/3 ao quadrado, substituindo os valores. Então, repetindo isso aqui, rapidamente nós vamos ter x mais 1 sobre 3, que é igual 2 vezes 1/3 dá 2/3 e 1 menos 1/9, tá? Então eu vou resolver essa parte aqui do denominador para a gente ficar com o denominador 1. Veja só, x mais 1 sobre 3 é igual a 2/3 sobre, aqui no denominador
nós vamos ter como MMC o 9. Aí vai fazer 9 vezes 1 menos 1, isso dá 8 nonos. E aí multiplicando em forma de x, assim, produto dos meios igual aos sistemas. O que é que nós vamos ter? 8 nonos que multiplica x mais 1. E aqui nós vamos ter 3 que multiplica 2 terços. Observe que dá para simplificar 3 com 3, melhor. Ok? Então aqui ó, nós vamos ter 8 nonos que multiplica x mais 1 igual a 2. Então de novo, produto dos meios igual aos sistemas. Esse 8 vai multiplicar os dois termos. Aí nós vamos ter aqui ó, 8x mais 1 mais 8 é igual a 2 vezes 9, 18. Certo? Multiplicando esse 9 com 2. Então passando o 8 para o segundo membro, 8x é igual a 18. Ó, lembra que o 8 vai passar para o segundo membro, quando passa pelo arco-íris muda de sexo, fica negativo. Então 8x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 8 ou 5 sobre 4, isso vai dar 1,25. 1,25 é a letra B de Boston. Ok? Entendido? Beleza? E vamos à segunda questão. Essa questão nós vamos ter um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que armar, apesar do desenho estar pronto, a gente tem que testar algumas coisas. Veja só. Vamos reabastecer um pouquinho. Não se preocupe comigo tossindo, ainda não é o coronavírus, não, é só o coronavírus pela idade, tá? Segunda questão. Observe o seguinte. Nós temos um guindaste instalado em um terreno plano, tem dois braços articulados que se movem em um plano vertical perpendicular ao chão. Na figura, ao lado, os pontos O, P1 e P2 representam respectivamente as articulações de um dos braços com a base, a articulação dos dois braços e a extremidade livre do guindaste. O braço OP1 tem um comprimento de 6 e o braço P1, P2 tem um comprimento 2. Em um dado momento, a altura de P2 é 2, P2 está a uma altura menor do que P1 e a distância O a P2 é 2 raiz de 2. Sendo M o pé da perpendicular de P2 ao plano do chão, pode-se concluir que o seno de P1OM equivale a... Então vamos com calma aí. Primeiro, vamos ver a figura como é que fica. Está aqui o solo, certo? E nós temos uma figura que é a seguinte, ó. Nós temos um braço aqui, que parte de O, vai até P1, uma articulação, e desce até P2, certo? E de P2 para M é aqui um ponto que inclusive é um ângulo reto aqui embaixo. Então vamos lá, colocando os dados. Ele diz que a distância de 0 até P1 é 6, de P1 a P2 é 2, certo? E a distância de O a P2, que eu vou colocar aqui, ó, é 2 raiz de 10. Então, para começar, eu tenho que comprovar que esse triângulo, que o triângulo O, P1 e P2, ele é retângulo. Como é que eu vou comprovar? Utilizando o teorema de Pitágoras. 2 raiz de 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Observe que você vai ter 40 igual a 40, ou seja, ele é um triângulo retângulo, certo? Então eu posso colocar esse ângulo reto aqui, beleza? Observe que os dois triângulos, o triângulo OP1, P2 e o triângulo OP2M, eles vão ser triângulos semelhantes. Na verdade, eles vão ser equivalentes. Observe que a distância de P2 para M também é 2, certo? E aí eles têm um lado comum, que é esse lado OM, né? Desculpa, OP2, eles são comuns. Então, significa que a gente pode calcular o seno desse ângulo que se pede. Esses dois triângulos vão ser iguais. Então, o ângulo que ele pede é o ângulo
deixa eu ver aqui, P1OM. Então, P1OM é esse ângulo todo aqui, ó. Como esses dois triângulos vão ser iguais, nós vamos chamar isso aqui de A e aqui de A também. Então, ele pede para você achar o seno de 2A, cuja fórmula é a seguinte, ó, 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Então significa que eu tenho que achar o seno de A e o cosseno de A. Então como é que é o seno de A? O seno de A vai ser o cateto oposto, 2 dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 2. 2 raiz de 10. Então nós vamos ter que isso vai dar 1 sobre a raiz de 10. Eu não vou racionalizar, vou deixar assim que a gente vai substituir lá na frente, vai simplificar lá na frente. Então o cosseno de A é exatamente o cateto adjacente, que é o 6, dividido por 2 raiz de 10. Ou seja, isso vai dar 3 sobre a raiz de 10, certo? Aí substituindo nessa expressão, que é do arco duplo, então o seno de 2A vai ser 2 vezes 1 sobre a raiz de 10 vezes 3 sobre a raiz de 10. E aí nós vamos ter o seno de 2A igual a 2 vezes 3, 6, sobre a raiz de 10 vezes a raiz de 10, que é a raiz de 100, ou seja, sobre 10. Então o seno de 2A é igual a 3 quintos. Ok? E aí 3 quintos nós encontramos lá na letra C de Chechênia. Essa é a resposta da segunda questão. Tá legal? Agora, eu pretendo fazer, eu vou fazer mais uma questão. Talvez não dê tempo de fazer essa quarta questão, mas a terceira ela é muito importante, é uma questão bem contextualizada e que pode ser usado esse assunto. Então, observe só para a gente encerrar. Terceira questão. Sabe-se que receita mensal de R$ 1 milhão gerada pela produção e venda de equipamentos eletrônicos de duas empresas A e B varia de acordo com as seguintes funções periódicas. Na empresa A, a receita obtida é dada pela equação. Vou colocar já aqui. R de A é igual ao módulo do seno de 2 vezes πt sobre 60. E a empresa B é dada pela equação bem parecida com essa, R de B vai ser o módulo de raiz de 2 vezes o cosseno de πt sobre 60. Certo? Muito bem. Em ambas, T é o tempo medido em meses. Certo? T é medido em meses. Portanto, o tempo em meses para que as duas empresas tenham pela primeira vez a mesma receita é um número entre. Bom, para eles terem a mesma receita, significa que RA tem que ser igual a RP. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, antes de mais nada, para diminuir um pouco esse cálculo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse πt sobre 60 de x. Certo? Aí substituindo na fórmula vai ficar assim, ó. A gente pode tirar os módulos, uma vez que você tem módulos nos dois membros, eu posso cancelar, né? E vai ser como ele pede aqui, a primeira receita é um número entre. A primeira receita seria o valor mínimo, seria algo no primeiro quadrante, por exemplo. Então nós vamos ter o seguinte, tudo positivo. Aí vai ficar seno de 2x igual a raiz de 2 vezes o cosseno de x. Lembre que esse x eu estou retirando esse valor grande aí para diminuir um pouco os cálculos aqui. Então, quem é a fórmula do seno de 2x? 2 vezes o seno de x, cosseno de x, como a gente viu na questão anterior, vezes a raiz de 2 vezes o cosseno de x. Observe que isso não é muito comum a gente fazer, mas nesse caso nós vamos poder fazer, ó. Posso cancelar o cosseno de x com o cosseno de x. O que é que nós ficamos? 2 seno de x igual a raiz de 2. Ou seja, o seno de x é igual a raiz de 2 dividido por 2. Então, o que nós temos que fazer aqui é resolver essa equação trigonométrica. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2? É um ângulo de 45 graus. Tá?
Só consertando aqui, um ângulo de 45 graus, que nós sabemos que em radianos é π sobre 4. Esse é o valor de x. É a nossa resposta? Não. O que é que nós fizemos? Nós dissemos que π vezes t dividido por 60 é igual a x. Então, no lugar do x, eu vou substituir por esse valor, π sobre 4. Então, nós vamos ter πt sobre 60 é igual a π sobre 4. Então, dá para fazer π, simplificar o π com o π, e nós temos 4t igual a 60, ou seja, o t é 60 dividido por 4, que é igual a 15, nesse caso 15 meses, né? Já que o t é dado em meses, está escrito lá em cima. Ou seja, a resposta é 15 é um número entre, onde é que ele se encaixa ali? Na letra C. Letra C, entre 12 e 16 meses. Ok? Beleza? Bom, a outra questão também é uma questão bastante grande e a gente não vai ter esse tempo todo, então nós vamos parar por aqui. Ok? Beleza? Ó, até a próxima e a gente vai se encontrar logo para tirar dúvidas de vocês. Tá? Tchau!